Boa noite a todos. Hoje começamos as gravações de nossas aulas online em razão do surto de coronavírus que está acontecendo no Brasil, no mundo e aqui em Campo Grande também. Essa aula eu vou dividir ela em mais ou menos 3 vídeos, com o agrupamento de determinados temas referentes à aula de hoje. Isso em razão do tamanho do arquivo e da facilidade em colocar esses arquivos na internet. Então, o tema de hoje, a aula número 4, é vigência, aplicação e interpretação da legislação tributária. Então, eu quero começar com vocês discutindo o que seria vigência da legislação tributária. E eu peço que vocês me acompanhem com os slides que eu disponibilizei na página do professor. Então, vamos começar com o conceito de vigência de Luciano Amaro. Luciano Amaro diz que lei em vigor é aquela que é suscetível de aplicação desde que se façam presentes os fatos que correspondam à sua hipótese de incidência. Essa possibilidade de aplicação supõe que a norma tenha sido validamente editada, isto é, que tenha atendido ao ritual previsto para sua elaboração e obedecido aos demais limites formais que balizam o processo legislativo. Então, o que seria uma lei vigente? A lei vigente seria aquela lei que ela tem força para incidir sobre os fatos jurídicos, ou seja, aqueles fatos que têm relevância para o mundo jurídico. Então, nós precisamos distinguir vigência de validade e vigência de eficácia. Vigência não é validade. A validade, conforme nós vimos em nossa aula de fontes, ela significa tão somente que a norma jurídica ingressou dentro do sistema por meio de um órgão competente mais o processo legislativo. Isso de acordo com a teoria que nós vimos do professor Paulo de Barros Carvalho. Já, como acabamos de ver, a vigência significa que a norma ela já tem força para incidir, ela já possui os pressupostos necessários para a sua incidência. A próxima distinção que nós precisamos fazer é vigência e eficácia, que para a doutrina também são coisas diferentes. Para Paulo de Barros Carvalho, a vigência ela seria um atributo da norma, ou seja, essa norma geral abstrata que visa regular condutas, ela, quando possui vigência, significa que ela já está pronta para incidir no mundo, para incidir nos fatos jurídicos. Já a eficácia, ela estaria relacionada ao fato em si, ou seja, o fato realizado ele teria eficácia jurídica ou não. Então a eficácia para o professor Paulo de Barros seria a relação de causalidade jurídica. Já para o professor Eduardo Sabag, a vigência ela estaria relacionada ao texto legal, enquanto a eficácia estaria relacionada ao âmbito constitucional, principalmente em relação ao princípio da anterioridade, que a gente vai discutir daqui a pouco. Com relação a essa ideia, essa distinção entre vigência e eficácia para o professor Sabag, o efeito vai ser o mesmo. Se a norma não tiver vigência, a norma não irá incidir. Se a norma não tiver eficácia, ela também não irá incidir. Qual é a regra geral para a vigência das normas tributárias? Aqui nós aplicamos aquilo que já vimos lá atrás em direito civil, as regras da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657 de 1942. Então a norma, quando ela é publicada, ela vai ter a sua vigência 45 dias depois desta publicação, ou de acordo com a data de vigência prevista no próprio texto legal. É muito comum nos textos relacionados ao direito tributário que a vigência da norma será na data de sua publicação. Dentro dessa discussão do que é vigência, a gente precisa falar um pouco também sobre o que seria vacatio legis, que é o período entre a publicação da lei e a sua vigência. Bom, aqui no slide 5, que eu preparei para vocês, eu trouxe o texto da LINDB. E eu quero ler aqui com vocês o artigo 2º, parágrafo 1º e 2º da LINDB. Então o artigo 2º diz o seguinte: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. E aí o parágrafo 1º vem e diz:
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Nesse caso, do parágrafo 1º, nós estaremos diante de uma hipótese de revogação da legislação. Ou seja, a norma que vem após, ela revoga a norma anterior. Isso ocorre quando? Bom, como acabamos de ver, quando a lei posterior expressamente declare que revoga a anterior, ou quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria sobre a qual tratava a lei anterior. Já o parágrafo 2º dispõe que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Nesse caso, nós estamos diante da hipótese de derrogação, ou seja, a lei nova ela vai prevalecer sobre algumas normas, algumas partes da lei anterior, mas sem a sua revogação. Finalmente, um outro ponto muito importante desse artigo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro é o parágrafo 3º, que fala que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. E o que isso quer dizer? Isso significa que quando nós temos uma lei que é revogada por outra e essa segunda lei ela é revogada novamente, a primeira lei ela não volta a existir automaticamente. Se ela já foi revogada, a revogação da segunda norma não terá o poder de fazer a primeira norma voltar à vida. Com essa análise da LINDB e dos critérios de vigência, é importante que nós passemos agora a discutir um pouco o princípio da anterioridade, que está previsto lá no artigo 150, inciso 3º, B e C da nossa Constituição Federal. Então, o artigo 150 diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3º, cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, o que significa? Como regra geral, se uma lei tributária que institui ou majora um tributo é publicada hoje, ela só poderá ter efeitos no ano seguinte. Então estamos em 2020, se uma lei é publicada hoje, instituindo um tributo, somente em 2021 que esse tributo poderá ser cobrado. Então é aqui que o professor Sabag faz a distinção entre eficácia e vigência. Para ele, esse artigo impediria a eficácia da norma, mas não a sua vigência. A sua vigência estaria de acordo com o texto legal. Voltando ao artigo 150, vamos agora ver a linha C, que também é conhecida como anterioridade nonagesimal. O artigo 150, inciso 3º, a linha C, diz que é vedado à União, aos Estados, aos Distritos Federais e aos municípios cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, além de ser necessário observarmos o prazo do ano seguinte, ou o prazo da anterioridade normal, nós precisamos também observar o prazo da anterioridade nonagesimal. Se a lei foi publicada hoje, nós precisamos aguardar 90 dias para que ela tenha os seus efeitos. Isso é relevante principalmente quando a lei é publicada nos 90 dias anteriores ao fim do ano. Portanto, se a lei foi publicada em dezembro, ela terá que aguardar 90 dias para ter efeito. Bom, então nós falamos da anterioridade normal e da anterioridade nonagesimal. Só que nem todo tributo está abarcado por essas anterioridades. E no nosso slide 7 eu trago para vocês as exceções à anterioridade anual. Então nós temos como exceção a anterioridade anual. O que significa isso? Que não é necessário que se espere o ano seguinte para que se cobre esses impostos. Então, nós temos imposto de importação, um imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras, o imposto extraordinário e de guerra externa, o empréstimo compulsório de calamidade ou guerra externa, a CID combustível e o ICMS combustível. Já no slide 8, eu trago para vocês as exceções à anterioridade nonagesimal,
ou seja, aquela necessidade de aguardar 90 dias da publicação da lei para que se possa cobrar o tributo que foi instituído ou majorado. Então nós temos aqui o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre a renda, o imposto sobre operações financeiras, o imposto extraordinário de guerra externa, o empréstimo compulsório de calamidade ou de guerra externa e alteração na base de cálculo do IPTU ou do IPVA. Bom, agora vamos discutir a vigência não mais de leis, não mais de instrumentos primários, mas sim de instrumentos secundários de legislação tributária. E aí eu peço que vocês me acompanhem no artigo 103 do Código Tributário Nacional. Disponibilizo para vocês aqui no slide 9. Então o artigo 103 fala o seguinte: salvo disposição em contrário, entram em vigor os atos administrativos a que se refere o inciso 1º do artigo 100 na data de sua publicação. E quais seriam esses atos administrativos? Como eu comentei com vocês na aula de fontes, as autoridades fazendárias publicam vários instrumentos normativos diferentes. Por exemplo, a Receita Federal publica as suas instruções normativas que devem ser observadas. E esse artigo 103, inciso 1º, faz referência à vigência desses instrumentos. Então, a partir do momento que eles são publicados, eles já têm vigência. O inciso 2º já fala das decisões a que se refere o inciso 2º do artigo 100, que são aquelas decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa. Essas decisões de órgãos administrativos, elas terão vigência 30 dias após a data de sua publicação. Finalmente, os convênios entre entes políticos distintos terão vigência na data neles prevista. Agora eu peço que vocês me acompanhem também no artigo 104 do Código Tributário Nacional, que dispõe que entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda, inciso 1º, que instituem ou majoram tais impostos, inciso 2º, que definem novas hipóteses de incidência. Com relação a esse inciso 1 e 2, a aplicação deles é muito parecida com a aplicação do princípio da anterioridade que a gente acabou de ver, que tem como base a Constituição Federal, ali no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Aqui uma diferença que é importante vocês terem em mente é que esse 104, para o professor Sabag, ele refere-se à vigência da norma, já que é um artigo do Código Tributário Nacional, ou seja, um artigo que está previsto em uma norma infraconstitucional, enquanto o princípio da anterioridade já teria uma relevância para a eficácia da norma. Mas o ponto mais importante do 104, tendo em vista que a aplicação do 104, 1 e 2 do CTN com a aplicação do 150 da Constituição, o efeito deles vai ser muito parecido. Por quê? Porque é necessário que após a instituição de uma lei que institua ou majore o imposto ou que alargue a base de cálculo desse tributo, será necessário aguardar o ano seguinte para que ele possa ser cobrado. Já o inciso 3º trata de isenções. Então o artigo 104 fala que entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a imposto sobre o patrimônio ou a renda, inciso 3º, que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178. Então o que isso significa? Se existe uma isenção que foi dada aos contribuintes, se essa isenção for revogada, para que ela tenha efeito, será necessário aguardar o ano seguinte, de acordo com essa previsão do Código Tributário Nacional. Mas aqui no final do inciso 3º, o artigo 104 fala que é necessário observar o disposto no artigo 178 do CTN. E o que seria esse artigo 178? Bom, vamos lá comigo fazer a leitura do artigo. O artigo 178 diz o seguinte: a isenção, salvo se concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3º do artigo 104.
Então, pessoal, a regra geral das isenções é que ela tem revogabilidade plena. Ou seja, qualquer isenção pode ser revogada a qualquer tempo, desde que se observe o prazo para que ela entre em vigor, essa revogação. Mas o artigo 178 fala em isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Estado de Mato Grosso do Sul criou uma lei que iria conceder uma isenção para as indústrias que se instalassem que se instalassem no Mato Grosso do Sul e mantivessem um determinado número de empregados por um determinado período de tempo. Se as condições previstas na legislação estão cumpridas, mesmo que haja revogação dessa lei que concedeu a isenção, essa isenção deverá ser respeitada pelo prazo previsto nessa lei que a concedeu. Por quê? Porque isso visa proteger o contribuinte que realizou investimentos com base na isenção que havia sido outorgada. Então, esse artigo 178, ele protege os contribuintes que utilizam de isenções condicionadas. Bom, finalmente, nós temos a vigência da legislação tributária no espaço. E o princípio aqui é o da territorialidade. O que significa isso? Que os entes políticos, a vigência da legislação tributária dos entes políticos ficará distrita ao seu território. Então, as leis em Campo Grande ficarão vigentes tão somente em Campo Grande. As leis em cada estado ficarão vigentes tão somente no espaço territorial daquele estado. A exceção da vigência fora dos territórios é aquela que o instrumento normativo é criado de acordo com a realização de convênios entre entes políticos diversos. Nesse caso, a própria legislação prevê a possibilidade de extraterritorialidade. Então aqui a gente acaba com a primeira parte do nosso vídeo e daqui a pouco nós continuamos em nosso segundo vídeo. Obrigado, pessoal!